Bem, meus queridos, como eu disse no início, hoje a liturgia nos dá essa oportunidade de refletirmos essas coisas básicas do nosso comportamento, não é? O que Jesus fala são coisas muito simples e vem de encontro ao que nós refletimos semana passada, porque o evangelho de hoje que nós lemos é uma continuação, não é? Do que nós tivemos semana passada. E se vocês bem lembram, Lucas narrava o discurso que Jesus fazia ao pé da montanha, na planície, aos seus discípulos e aquela multidão que estava ali para ouvir Jesus, não é? Jesus falava das 4 bem-aventuranças, seguindo de 4 ais, não é? Foi o que nós refletimos semana passada. E hoje temos a sequência, Jesus continua a explicar, a ensinar, e sabe que essa é a principal ação de Jesus no seu ministério, não é? Muitas vezes nós pensamos em Jesus apenas nos seus milagres, nos seus sinais, apenas naquilo que foi sobrenatural, não é? Vamos dizer assim, naquilo que foi grandioso, que são esses sinais que demonstram o seu poder e a sua ação enquanto Deus. Mas Jesus, a sua principal ação foi ensinar. Por isso eu quero que vocês prestem atenção que bem no início do texto que nós lemos hoje do Evangelho vai estar escrito: aqueles que me escutam. Essa palavra, o Evangelho de hoje, o ensinamento de Jesus é para quem? Para aqueles que escutam. Para quem que é? Muita gente não escutou, não é? O Evangelho, o ensinamento de Jesus é para aqueles que estão dispostos, né? Ouvidos atentos aos seus ensinamentos. Porque se não for assim, entra no ouvido e sai pelo outro, como dizia minha mãe, né? Quando a gente ouvia, mas não fazia, não é? Então é a mesma coisa. Vamos começar do início, no texto que nós lemos hoje, da primeira leitura, tirado de Samuel, não é? Relata, o contexto é a perseguição que o rei Saul estava fazendo ao Davi, né? Que já tinha sido ungido por Samuel. Então havia ali um ciúme de Saul, com medo de perder o poder, né? Como de fato depois vai acontecer, mas por causa desse ciúme, dessa soberba, desse orgulho de Saul, ele empenha-se numa perseguição a Davi, ao ponto do texto que nós lemos hoje, colocar que eles tinham à sua disposição 3.000 soldados, não é? Que saíram em perseguição ao Davi nesse deserto de Sif, nessa região de Sif. E veja a narrativa, não é? Nesse acampamento do rei Saul, com esses 3.000 soldados, todos adormeceram de forma misteriosa, né? Segundo essa narrativa, o que é bem difícil, né? 3.000 homens, e de repente todo mundo dormindo nesse acampamento, esse sono profundo. Mas essas minúcias não importa o sentido e o que o autor quer nos mostrar. Davi então adentra esse acampamento de forma espetacular, com essas patinhas de gato, não é? Que ninguém escuta nada, ele e Abissai. E eles encontram lá de maneira fortuita, desprovido de qualquer segurança, o seu inimigo que o jurou de morte, Saul. De peito aberto, com a lança lá do lado, né? Prontinho para... E até que Abissai fala para Saul, não é? Olha, Davi, é interessante que coloca até o nome de Deus, não é? Deus te entregou seu inimigo em suas mãos. Vamos dar uma lança bem no peito dele, que não precisa nem dar o segundo golpe. E é importante que a gente perceba a mentalidade, não é? Olha, para hoje, a gente pensar nessa ação que Abissai fala, né, de dar esse golpe
em Saul, a gente tem uma certa reticência, porque nós vivemos em tempos que a gente já tem uma certa construção humana, ao passo que a gente acha muito errado matar o outro, não é assim ou não? Mas no tempo, no contexto daquela época, não era assim. Olha, para matar um homem era, como diz alguns, 2 palitos, né? Fez alguma coisa errada, não precisa nem pensar 2 vezes. Então, era uma facilidade. Então, veja o rompimento dessa barreira, o ensinamento, não é? Davi vai falar: não vamos levantar a mão contra o ungido de Deus. Veja que o autor quer falar desse caráter que Davi tem, e também do seu cuidado e da sua cuidado para com os costumes judaicos, não é? Para com aquele que foi ungido para ser rei, ungido por Deus. Há um cuidado de Davi a esse respeito. Mas também há um cuidado com a vida, não é? Com a vida do outro. Mesmo que ele fosse inimigo de Davi, há um cuidado porque a vida é preciosa. Mesmo daqueles que não entendem desse jeito, mesmo com aqueles que fazem o mal, não é? Mesmo tirando toda a torpeza da vida do outro, toda a maledicência que o outro faz para comigo, veja que no outro há algo de Deus. Talvez seja difícil para a gente compreender isso, não é? Mesmo aquelas pessoas que me fazem mal, que de alguma forma têm algo contra mim ou fazem algo contra mim, há algo de divino nele, porque ele também é uma criatura de Deus. Apenas Deus não o alcançou ainda, não é? Mas é difícil essa compreensão. Então Davi não chega a esse ponto. Para ele teria resolvido muitos problemas, não é? Teria finalizado ali toda a perseguição, todo o seu sofrimento. Ele ainda ficou escondido um bom tempo ainda, né, sendo perseguido por Saul. Mas veja, isso nos sinaliza, não é? O sentido da vida, o sentido das coisas que são primordiais e que a gente deveria respeitar ou ter um olhar diferente, ao menos, não é? O texto da segunda leitura de hoje nos traz São Paulo nos dando uma comparação que é riquíssima, não é? Ele fala que nós refletimos a figura do primeiro Adão. O primeiro Adão foi aquele que, pela sua desobediência, não é? Desobediência a Deus, adentrou no seu coração a maldade, o pecado e tudo aquilo que o afasta e não faz reconhecer a presença nem a vontade de Deus. Essa é a figura do primeiro Adão. E nós refletimos essa figura, não é? Porque quando o pecado entra na humanidade, ele chega até nós. Ao passo que nós já nascemos com certas leviandades, vamos dizer assim, não é? Veja, uma criança, ela consegue, mesmo na sua inocência, ser ainda egoísta, não é? De querer um brinquedinho só para ela, de querer o amor do pai e da mãe só para ela, não é? Vocês percebem isso? Isso veio da onde? Não de Deus, não da sua criação bondosa, mas pela desobediência, não é? Isso permeia a humanidade e chega até nós. Mas nós somos convidados a refletir agora essa figura do segundo Adão, que não é terrestre, não é natural, mas é celeste, é espiritual, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, no entendimento e no ensinamento de São Paulo, é esse segundo Adão, do qual nós temos que buscar refletir. E como é que nós vamos buscar refletir essa figura do segundo Adão, que é Jesus Cristo? Aí ele nos ensina no Evangelho, não é? Para quem escuta. Jesus vai começar já dizendo: amai os vossos inimigos, rezai por eles. Aí a barra pesa, não é? Sabe, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte:
Amar, biblicamente, não é esse sentimentalismo que nós temos, não é? Amar é uma ação. Dentro do entendimento bíblico, esse amor ágape é uma ação. É uma ação que se resume bem nessas palavras: fazer o bem. Jesus passou fazendo o bem. Que bem é esse? Nas suas ações, no seu ensinamento, nas suas curas, no que ele ensinou, no que ele buscou edificar, unir, comungar. Tudo que ele fez de bom foi amor. Quando ele repartiu o pão, partilhou o pão, foi amor, foi fazer o bem. Quando ele curou nas sinagogas, foi fazer o bem, foi amor. Quando ele exortou com os vendilhões lá no templo, foi fazendo o bem, foi amor. Olha, coisas práticas, não é? Fazer o bem, amar. Porque nós muitas vezes ligamos essa questão do amor a esse sentimento, não é? De querer bem, eu te amo, coraçãozinho, né? Guti, né? Mas é muito mais além do que isso. Porque se eu me apego apenas nessa afetividade, nesse sentimental, eu não consigo ir além de fazer o bem àquelas pessoas que não são boas para mim. Vocês concordam com isso? Porque se nós apegamos apenas na afetividade, olha, é muito difícil eu chegar para uma pessoa que às vezes me caluniou, fez mal para mim, me difamou por aí, e às vezes ele precisa de uma ajuda. O que vai vir na minha mente? Bandido, agora precisa de mim, né? Sem vergonha. Aquela hora lá falando nas minhas costas, né? Agora vem cá. Mas veja, é preciso dar um passo a mais, e Jesus nos ensina isso, não é? Dar um passo a mais. Porque essas coisas, Jesus, na sua narrativa tão simples, e a coisa que a gente já devia saber, não é? Ele vai dizer, olha, essas coisas, amar a quem nos ama, até os pecadores fazem, não é? Essas pessoas mais leviandas que as pessoas possam ser, elas sempre vão ter pessoas que elas gostam, não é? Por pior que seja o bandido, ele vai ter sempre uma pessoa que ele ama. E ele faz o bem para aquela pessoa, não é? Por pior que a pessoa seja, sempre tem alguma pessoa do seu círculo ali que ele vai fazer o bem, retribuindo o bem que ela fez para ele. Mas nós, cristãos que temos o encontro com Cristo, que queremos refletir a sua imagem na nossa vida, precisamos ir além desse sentimentalismo para que a gente possa fazer o bem, sem olhar a quem, não é? Sem esperar uma recompensa. Hoje, depois de 2000 anos desses ensinamentos de Jesus, mas parece que as coisas acontecem ainda do mesmo jeito, não é? Nós ainda vivemos buscando recompensas, até para Deus. Às vezes o bem que nós queremos, o bem que nós fazemos ao outro, uma ajuda que a gente dá com uma cesta, ou a promessa que a gente faz, é buscando sempre algo de Deus, não é? Não simplesmente por fazer o bem, não simplesmente porque Ele nos amou e nos tocou de alguma forma, que nós queremos expressar esse amor no nosso agir. Queremos uma retribuição. Mesmo nas coisas mais simples, né? Nós fazemos e às vezes esperamos até um obrigado. Se a pessoa não nos agradece, achamos ruim. Nossa, mas que ingratidão, não é? Fiz tanto por ela. Disse nem obrigado, né? Olha, situações tão simples da nossa vida, e Jesus pede que a gente dê um passo a mais. Olha, veja que esses ensinamentos de Jesus estão muito ligados à quarta bem-aventurança que Jesus diz no texto que nós lemos domingo passado, né? Que era: bem-aventurados aqueles aos quais forem caluniados, que as pessoas vos odiarem,
que forem perseguidos por causa de mim. Por que está muito ligado? Porque essas pessoas são as que a gente não gosta, são as que a gente não quer ajudar, são as pessoas que a gente não quer fazer o bem. E eu digo mais, são as pessoas que a gente quer que elas se lasquem, não é? Jesus agora traz isso para a nossa responsabilidade enquanto cristão, fala, olha, esses aí que são difíceis, que são danados, se eles te pedirem ajuda, se vocês verem que eles precisam de ajuda, vocês têm que ajudar. Tem que fazer o bem até para essas pessoas. Olha, aqui eu não quero dizer que essas pessoas que te descem o cacete no seio, vocês têm que trazer para junto, levar para casa. Não é isso, não é? Mas, se a gente vê que precisa, que tem uma necessidade, a gente tem que estar aberto a fazer o bem. A fazer o bem, não é? Porque senão o que nos vai diferenciar de tantos outros, não é? O que é que nos vai fazer herdeiros realmente dessa graça de Cristo? Deus em Jesus Cristo nos salvou e nós não merecíamos. Sabe que nós rezamos o Pai Nosso todos os dias, né? Imagino que seja assim. E ali no finalzinho vai dizer que nós pedimos, perdoai as nossas ofensas, como nós também perdoamos a quem nos ofenderam. Veja que há uma reciprocidade, mas não é que a gente busque somente a reciprocidade, não é? Mas vem de encontro ao finalzinho do Evangelho, quando Jesus vai dizer que na mesma medida que medirmos, seremos também medidos. Não por nós mesmos, mas por Deus. Não que Deus não seja misericordioso, mas por causa da sua justiça, porque seria injusto, não é? Olha, que na vida eu não perdoei ninguém, tive meu coração duro, morri assim com esse coração duro, e Deus, na sua justiça, de repente perdoasse aquilo que eu não perdoei. Não faz nem sentido, não é? Então veja que às vezes a gente até reza sem perceber as coisas, não é? Essa reciprocidade do nosso agir tem contornos e tem objetivos para a nossa vida futura, na eternidade. Como é que a gente vive aqui, o jeito que a gente se relaciona com o outro, o jeito que a gente olha o outro, isso também é um certo julgamento, isso também é uma medida na qual nós seremos medidos na reta final da nossa vida, não é? Sabe que isso é chamado de regra de ouro, não é? Tratar o outro como a gente queria ser tratado. Mas isso pode ser um pouco egoísta, não é? Mas, a princípio, é o que a gente deve buscar para a nossa vida como patamar, porque nós ainda não alcançamos essa graça de ter esse amor de Cristo tão penetrado na nossa vida, ao ponto de podermos dizer igual São Paulo, não é? Não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Pelo menos eu, creio que muitos de vocês sim, mas eu ainda não me sinto capaz de dizer isso, não é? Que Cristo já é vida em mim, ao ponto de eu não viver, mas ser Ele que vive em mim. Eu quero chegar a isso em breve, não é? Não vou falar algum dia que está muito longe, eu tiro a responsabilidade de mim, né? Mas ainda não. Mas então veja que é preciso a gente dar pequenos passos. Então, se a gente já começa a pensar assim, olha, se eu não queria que fulano de tal ou alguém fizesse isso comigo, por que eu vou fazer isso com o outro? Já é um primeiro passo, não é? Eu digo que é um pouco egoísta porque, de certa forma, eu estou querendo uma recompensa, não é? Eu faço isso, mesmo não querendo, porque eu sei que eu não queria que o outro fizesse comigo, porque eu quero também que ninguém faça isso comigo. Tem um certo egoísmo, mas já é um primeiro passo para a gente começar a mover a nossa vontade para o bem que nós precisamos fazer, não é?
E aí, a partir do momento que nós começamos a mover a nossa vontade, nós já começamos a delinear um caminho que nos leva a Jesus Cristo, e aí vai ser natural as coisas, natural o nosso agir. Nós vamos fazer o bem sem pensar, não, vou fazer, vai ser mecânico já, não é? Vou fazer o bem porque é o certo. No começo a gente começa a pensar assim, não é? Eu vou fazer esse bem porque eu queria que uma pessoa também me ajudasse nesse momento, se eu estivesse passando por essa situação. Eu vou agir assim porque eu não queria que uma pessoa agisse diferente comigo nessa situação. Mas a partir do momento que nós delineamos este caminho, de repente já é automático. Eu já faço o bem porque é o certo, não porque eu espero receber uma recompensa. Isso é o certo a fazer. Sabe que é interessante quando a gente move a nossa vontade para esse caminho, as coisas começam a acontecer na nossa vida automaticamente. Ao passo que a gente começa a perceber na nossa vida coisas pequenas, não é? Certo dia eu estava na casa de certa pessoa, muito amigo minha. Cheguei lá na roça. Ela não estava. E em cima da pilastrinha tinha uma tampa do bico do pneu do carro, né? Tampinha do bico. E minha moto estava assim, essa tampinha. Eu falei, olha, dá certinho na minha moto. A primeira coisa que me veio, não é meu. Não vou pegar. Que falta de diferença é fazer essa tampinha na beira da pilastra da pessoa lá na casa dela. Talvez tinha até perdido. E se tivesse perdido, para ela não importar, que é uma tampinha, a gente acha em qualquer borracharia, um monte. Mas veja que automaticamente, fala, cara, se eu tivesse pegado, acho que ia estar me doendo até hoje. Uma tampinha que não vale nada, não é? Mas veja como é que as coisas começam a delimitar a nossa vida ao ponto que a gente percebe as coisas já no ato, não é? Olha, não é meu. Não vale nada, mas não é meu. Se eu pedisse, tá bom, mas não tinha ninguém lá, não é? Não é meu, deixa aí. Pequenas coisas a gente começa a perceber, olha, é delimitando a nossa vida. Porque essas pequenas coisas também se tornam grandes coisas. Eu acho que eu já falei para vocês aqui, não é? Nenhum grande ladrão, vamos dizer assim, de banco, o mais famoso ou o mais famoso corrupto que tem por aí, ou o maior, começou roubando grandes bancos, ou começou a desviar grandes fortunas, não é? Começou em pequenas coisas, em pequenas ações na sua vida. Então as pequenas coisas também vão delimitando o bem que a gente pode fazer na nossa caminhada, o bem que a gente pode fazer na nossa vida. Então é importante, eu vou deixar só mais essa mensagem, porque o texto do Evangelho é muito claro, não é? Mas a gente tem que dar um passo a mais e não olhar, tentar nos desvencilhar da nossa afetividade em relação a ajudar o outro, porque senão nós vamos ficar para sempre nessa mesma lei de talião, não é? Se aquela pessoa não fez o bem para mim, eu não tenho que fazer o bem para ela. Se ela não me ama, se ela não me quer bem, que se lasque. É preciso a gente dar um passo a mais e crescer na nossa fé. E olha que dentro da igreja isso acontece assim, ó. Pessoas dentro da igreja que não pensam no outro, que não tem essa versatilidade, não é? De conseguir desvencilhar o sentimento da ação de fazer o bem. Vamos pensar sobre isso? Sim ou não? Sim. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.